Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. O dano será grande. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. O nível de cognição diminuirá lentamente. Então, Sadhguru, qual é, em sua opinião, a causa fundamental dos transtornos mentais? Você está pedindo uma causa? Uma, podem ser muitas? Veja, uma coisa é a maneira como comemos. É uma parte muito grande da doença mental. A maneira como estamos ingerindo substâncias químicas e hormônios hoje inconscientemente em vários níveis é uma parte séria das doenças mentais desta geração. Como ingerimos, como nos alimentamos. E isso pode parecer um pouco exagerado para o Reino Unido, mas, por favor, me escute com calma. Nós vemos a vida dessa maneira. Você é quem você é como pessoa, você é quem você é por causa da ascendência familiar que você teve, das escolas que você frequentou, da educação que você teve e agora as experiências que você tem em sua vida. É por isso que você se tornou esse tipo de pessoa, não é? É tudo isso, muitas coisas sendo recebidas, portanto o tempo todo você está recebendo. O que você está recebendo não é apenas informação e pensamento. A vida recebe em muitos níveis. Ela recebe em nível energético. Portanto, na Índia, vemos isso por toda parte. Se você quiser receber alguma coisa, a primeira coisa a fazer é cruzar suas pernas, certo? No momento estou sentado dessa forma, talvez você não consiga ver, mas a primeira coisa é cruzar as pernas porque não queremos receber pela parte inferior do corpo. Queremos receber, qualquer coisa positiva significa que queremos recebê-la pela parte superior do corpo. Portanto, se você for a um lugar considerado forte energeticamente, a primeira coisa a fazer é cruzar nossas pernas e manter nossas mãos abertas. Porque queremos receber das dimensões que representam. Sabe, na fisiologia yógica é assim. Existem 112 chakras, 114, mas na verdade 112 dentro do sistema humano. Desses 112, há 7 categorias, 16 em cada uma delas. Essas 7 é o que são geralmente conhecidas no mundo atual como chakras. Então, os 3 primeiros são processos de sobrevivência. E o do meio representa um encontro disso. É daqui para cima, do Anahata para cima, que estão os processos de iluminação da vida. Portanto, nesse sentido, é importante que você receba certas coisas de uma certa maneira. A alimentação é considerada um nível bem básico de recepção. Como recebemos os alimentos, o que recebemos, isso é muito importante. Hoje, o que estamos recebendo? Agora mesmo, à medida que as sociedades se tornam cada vez mais ricas, elas começam a comer alimentos cada vez piores. O que uma pessoa da zona rural da Índia nem tocaria, as cidades mais sofisticadas estão comendo esse tipo de alimento. Quando digo esse tipo de alimento, quase tudo que as sociedades ocidentais estão consumindo hoje tem no mínimo de 30 a 60 dias. No yoga, os alimentos são classificados como sattva, rajas e tamas. Tamas significa inércia. Se você comer qualquer coisa que tenha tamas, a inércia entrará em seu sistema. Inércia não significa que você simplesmente se torna preguiçoso. A inércia significa que certas coisas ficam mais lentas. Certas coisas significam essencialmente que a regeneração do sistema fica mais lenta. Hoje, você sabe que a regeneração neuronal é um dos aspectos mais importantes para manter o cérebro razoavelmente funcional durante toda sua vida. Se você estiver consumindo alimentos que são tamásicos, ou que causem inércia nas funções gerais do seu sistema, no processo energético de quem você é, então você verá que os níveis de cognição diminuirão lentamente ao longo do tempo.
Como todo mundo sabe disso, é por isso que bebem copos e copos de Coca-Cola ou café, álcool ou outra coisa, porque eles sabem que precisam equilibrar isso. Portanto, esse tipo de equilíbrio é uma maneira muito rudimentar de equilibrar seu sistema. Você está colocando coisas erradas e depois tentando corrigir com as coisas corretas. A maior quantidade de antiácidos do mundo, quase 60% dos antiácidos do mundo, é vendida nos Estados Unidos, a população mais rica do planeta. Isso significa que eles têm uma ampla escolha de alimentação, eles podem comer os melhores alimentos, mas não, eles irão comer o pior alimento, porque as forças comerciais decidirão o que você come. Você não pode mais comer conscientemente o que deseja comer. Só estou dizendo que se tudo virasse comida fresca, na cultura yógica, se você cozinha algo, o tempo máximo em que pode comer isso é de 1h30, 90 minutos. Antes disso você deve comer a comida. Depois disso, não tocaremos na comida, porque ela começou a acumular tamas, a inércia começará a acontecer. Se quiser experimentar, você pode experimentar. Use algo, coma algo bem fresco por 1 semana. Coma algo que foi processado e guardado por 1 mês, 2 meses e depois coma. Você verá o nível de atenção no sistema, você perceberá isso em sua experiência. Mas isso está acontecendo em nível celular, isso está acontecendo quanto a... chamamos isso de ojas. Não existe uma palavra em inglês para isso. Se você criar ojas suficiente, que é uma dimensão não física de energia, se cada célula do seu corpo estiver envolta nisso, acredite em mim, seu processo de envelhecimento quase não vai progredir. Sua idade celular permanecerá praticamente estagnada por um longo período de tempo. Alguns dos testes que fizeram em mim estão dizendo que minha idade celular é de 25 anos. Bem, ainda me sinto como se tivesse 25 anos, eu estou mantendo o mesmo nível de atividade, estou mantendo o mesmo peso, tudo o mesmo. Isso não é um milagre? Todo ser humano é capaz disso, dando um pouco de atenção às coisas fundamentais. Indo além, em termos de alimentação, há uma coisa chamada Viruddha Ahara. Isso significa que se você comer uma coisa e colocar outra coisa que funcione de forma oposta, então haverá uma guerra em seu sistema. Você sabe que o processo digestivo é basicamente composto por ácidos e bases e todas essas coisas. Por exemplo, você come carne que é gordurosa. Se você a comer sozinha, ela pode não causar muito dano, mas você a comeu com arroz e ghee. Você chama isso de biryani e o come. Agora o dano é grande porque essas duas coisas não combinam. É por isso que qualquer alimento não vegetariano e leite e alimentos derivados do leite nunca foram misturados, porque no momento em que você os mistura, eles se opõem um ao outro e você cria uma batalha dentro de você. Na cultura yógica, os alimentos não devem permanecer em sua bolsa estomacal por mais de 2h30. Dentro de 2h30, eles devem ter saído e você deve estar com o estômago vazio. A fome não virá, o estômago estará vazio e isso é bom. Queremos que nosso estômago esteja sempre vazio, pois no estômago vazio tudo funciona bem. E a saúde do intestino é algo que é completamente negligenciado atualmente. Se você não mantiver o seu intestino limpo, manter sua mente num estado equilibrado será muito difícil. Então, no Ayurveda e no Siddha, a primeira coisa a fazer se você disser qualquer coisa, se estiver tendo noites sem dormir, se estiver com algum distúrbio, qualquer tipo de problema psicológico moderado, a primeira coisa a fazer é purgar. Purgar o sistema, limpar o intestino e, de repente, você se sentirá um pouco equilibrado. Portanto, no centro de yoga, o dia começa com uma pequena bola do tamanho de uma bola de gude, de neem e cúrcuma. Há muitos aspectos nisso. O impacto que isso tem em seu sistema, uma coisa imediata que isso fará vai manter seu trato alimentar limpo. Quando dizemos limpo, essa é a região, todo esse processo digestivo é uma região em que você tem a maior quantidade de outras vidas. Portanto, dentro deste trato alimentar, há uma série de micro-organismos, muitos dos quais se tornaram amigáveis para nós. Vivemos graças a eles, somos capazes de digerir os alimentos graças a eles. Muitas funções do corpo acontecem por causa deles, mas ainda há muitos que são prejudiciais para nós. A singularidade do neem, especialmente quando é tomado junto com a cúrcuma,
Se esses dois são combinados, grande parte das coisas que não são necessárias para o corpo, aquelas coisas que podem prejudicar o corpo, qualquer tipo de vida parasitária que está lá, todas essas coisas são eliminadas. Não é uma solução completa, mas trará a atmosfera básica necessária ao corpo para fazer as correções. Seja com remédios ou com as práticas necessárias, você pode fazer a correção. Como podemos aplicar isso a uma pessoa que está sofrendo neste momento? Isso requer uma abordagem compassiva, e não uma abordagem padrão, do meu jeito ou do seu jeito. Essa é uma maneira muito boba de lidar com isso, que essa é a única maneira que pode ser feita, porque não é dessa maneira que os seres humanos são. Uma ação criteriosa do que poderia ser mais certo do que errado é tudo que você pode fazer. Eu não acho que alguém tenha uma certeza absoluta sobre as condições mentais em que as pessoas estão. Não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como isso funciona. Você verá que existe uma distinção entre o que você é e o que você acumulou. Bem, veja, a maneira como a pergunta é feita e também a maneira como normalmente ela é abordada, as pessoas pensam que existe algo chamado de pensamento negativo e de pensamento positivo. Elas querem remover os pensamentos negativos e ter apenas pensamentos positivos. Para essas pessoas, eu pediria a elas para simplesmente experimentarem por 10, 15 segundos. Deixe que elas removam à força um pensamento das suas mentes. Por exemplo, nos próximos 10 segundos, simplesmente não pense em macaco. Tente não pensar em macaco pelos próximos 10 segundos. Você verá, você estará cheio de macacos. Portanto, o que eu estou dizendo é, essa é a natureza da sua mente. Porque nessa mente, todos os 3 pedais são aceleradores. Não existe freio, não existe embreagem. O que quer que você toque, ela só irá mais rápido. Nesse tipo de mente, as pessoas têm sido ensinadas por professores de moral e por professores religiosos, não pense em coisas ruins. Bem, desde então isso tem sido um trabalho em tempo integral. Portanto, não tem como lidar com a mente dessa maneira, não é preciso nenhuma grande iluminação. Se você passar 2 minutos com os olhos fechados, você perceberá que você não pode fazer nada à força com essa mente. Então, eu quero remover os pensamentos negativos. Nunca vá nessa direção, porque o que você quer remover se tornará a sua qualidade. Sempre você estará nisso. Então, o que eu devo fazer? A questão é essa. Sem entender o mecanismo fundamental dessa mente, porque a nossa mente, a mente humana, é o computador mais sofisticado do planeta. Até mesmo todos os supercomputadores surgiram deste. Quando esse é o caso, não é importante que a gente compreenda a mecânica de como ela funciona. Um aspecto simplista de como ela funciona é: não existem subtrações e divisões na nossa mente. Existe apenas adição e multiplicação. Se você tentar fazer algo com ela, ela dirá mais 1. Se você se esforçar, se multiplicará em muito mais. Nessa mente, você não tenta identificar o que é positivo, o que é negativo e tenta remover isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que essa sua mente, este seu corpo, devem servir a você. A vida que você é importante. O corpo e a mente são veículos que devem nos servir. Se você se sentar em um veículo, ele deve ir para onde você quer ir. Se ele for para seu próprio destino, qual é a utilidade de um veículo assim? Ele é simplesmente um aborrecimento. Nesse momento, a maioria dos seres humanos está, infelizmente, experienciando essa fantástica possibilidade da mente humana como um aborrecimento, como uma coisa problemática. Bem, essa é a coisa mais bela que você tem. Acontece que você precisa prestar um pouco de atenção em como ela funciona. Uma coisa simples é isso.
O primeiro e principal processo é por isso que nós oferecemos esse processo chamado Isha Kriya. Isso é para você se distanciar do seu processo fisiológico e psicológico. Há uma coisa chamada você que existe. Este não é uma combinação de todos os seus pensamentos, suas emoções e seus processos fisiológicos. Além disso, existe você. Se você fechar os olhos, mesmo que você não consiga ver nada, você ainda está ali. É através da janela dos seus olhos que você está olhando para fora, mas se você fechar seus olhos, isso não significa que você não existe. Você ainda existe. Portanto, além do seu pensamento, você ainda existe. Além da sua emoção, você ainda existe. De modo que esse você, a vida que você é, isso tem que entrar na sua experiência. Por que é que você não está permitindo que isso entre na sua experiência, que é o aspecto mais significativo de quem você é? Quem você é nesse momento? O aspecto mais significativo é você e eu estamos vivos nesse momento? Isso é tudo. O que eu estou pensando, o que você está pensando, não é o mais importante. Nós estamos vivos nesse momento. Isso é o mais importante. Então, é importante que você foque nesse sentido fundamental de vivacidade dentro de você, e então você verá que existe uma distância natural entre você e o seu processo de pensamento. Uma vez que haja uma distância entre o seu processo psicológico e o seu processo fisiológico, esse é o fim do sofrimento, porque existem apenas dois tipos de sofrimento pelos quais os seres humanos passam, o sofrimento físico e o sofrimento mental. Uma vez que você cria um pouco de espaço entre você e a sua mente, entre você e o seu corpo, esse é o fim do sofrimento. Isso é algo que cada ser humano tem que experienciar e conhecer. Caso contrário, pensar, eu simplesmente removerei os pensamentos negativos e eu terei pensamentos positivos. Boa sorte, isso não vai funcionar. É 100% que isso não vai funcionar, porque ninguém pode remover isso. Eles podem evitar isso por algum tempo. Então, quando os pensamentos negativos chegam, você diz Ram, Ram, Shiva, Shiva, como quiser, mas isso é apenas para evitar, eles não foram embora. No momento em que você parar com isso, eles voltarão com muita força, caso contrário, eles voltarão nos seus sonhos. Portanto, é muito importante. Em primeiro lugar, você precisa entender que a sua raiva, o seu ressentimento, o seu medo, as suas ansiedades, a negatividade que você gera, geralmente o ressentimento, a raiva, são sempre dirigidos a alguém. Mas nós precisamos entender que estes são venenos que nós estamos bebendo e esperando que outra pessoa morra. Felizmente, a vida não funciona assim. Se eu beber veneno, eu morro. Se eu beber veneno, você não morre. Então, nós precisamos compreender isso. Quando eu digo veneno, hoje você pode ser analisado quimicamente. Nesse momento, qual é o resultado do seu exame de sangue? O que ele diz? Com 5 minutos de raiva intensa, verifique o seu exame de sangue e veja. Terá muitos elementos negativos nele? Literalmente, você está se envenenando? Então, você quer se envenenar? Definitivamente não. Agora, a própria pergunta vem de um certo desamparo. O que eu devo fazer? Não faça nada. Simplesmente se sente e apenas se preocupe com algo que seja o processo da vida. Talvez o seu batimento cardíaco, talvez a sua respiração, talvez simplesmente a sensação de estar vivo. Dependendo de quão sensível ou perceptivo você é. Desse modo, encontre algo. Pode ser uma sensação no corpo, pode ser a respiração, pode ser o batimento cardíaco, pode ser qualquer coisa, algo que indique vida para você. Simplesmente preste atenção nisso por algum tempo. Lentamente você verá que existe uma distinção entre o que é você e o que você acumulou, o que inclui tanto a sua possibilidade fisiológica e psicológica, ou a sua bagunça, ou o que quer que você tenha feito dela. Promove uma melhor saúde cardíaca, reduz os danos ao DNA, protege contra o envelhecimento e o câncer, aumenta a imunidade, protege o fígado de danos, regula os níveis de açúcar no sangue, promove a saúde intestinal, também ajuda mulheres jovens e torna seu processo de ovulação muito mais saudável. Aqui está o meu café da manhã. Este é um café da manhã de um yogi. É muito fácil de preparar. Sem acender o fogão, você prepara o café da manhã, com exceção da cúrcuma. Para a pasta de cúrcuma, você precisa esquentar a água. O resto é tudo sem aquecer, muito eficiente em termos de energia e livre de poluição, como a minha moto, porque eu dirijo produzindo muito pouco gás carbônico. O mesmo se aplica para o que entra no seu estômago, porque o que entrar no seu tanque determinará como você funciona.
Bem, vamos começar com esses tomates cerejas, os pequenos tomates cultivados de maneira orgânica, que nós pegamos nas fazendas aqui de Mennonite. São pessoas maravilhosas, cultivando tudo de maneira muito natural. Tomates cerejas são ótimos para combater os radicais livres que causam doenças e também limita os danos dos raios ultravioletas que ocorrem na pele, não na minha pele, mas na pele das pessoas que não têm pigmentação suficiente, vai fazer muita diferença para eles. E também melhora a saúde do coração. Tomates cerejas são muito ricos em minerais, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, coisas assim. Brotos de rúcula, que são microverdes, isso significa que são verduras de bebês, contêm uma enorme quantidade concentrada de alto valor nutricional, de antioxidantes, vitaminas, até 40 vezes maior que as verduras maduras comuns. Há elementos de prevenção ao câncer neles, mantendo a saúde dos olhos e ossos muito boa. Reforça a imunidade, protege o fígado de danos. O pepino aumenta a hidratação. É sempre melhor comermos água através dos alimentos que consumimos, com os alimentos que contêm uma grande quantidade de água, em vez de simplesmente beber água. Fortalece a densidade dos ossos, é muito rico em vitamina K, promove a saúde do intestino, auxilia no controle do açúcar no sangue e, é claro, no seu peso, porque te preenche bastante com água muito rica. E também tem proteínas que podem ser, de alguma forma, preventivas contra o câncer. Melhora a saúde do coração, é claro, e isso é, só se você tiver um coração, se você for como eu, que você tem entregue seu coração, então... Mas você ainda pode comer pepino. Esses amendoins imersos na água, na verdade eles não são legumes, são chamados de kadalakai, chenakai, no sul da Índia, mas os ingleses os chamaram de nozes. Eles não são nozes, na verdade, são legumes. E amêndoas cruas de molho na água descascadas e nozes de molho na água descascadas. Os grãos são imersos na água por toda a noite e são descascados. Isso elimina os inibidores nutricionais e outras substâncias tóxicas à medida que são absorvidos pela água. Sem inibidores e substâncias tóxicas, os nutrientes dos grãos e sementes estão mais facilmente disponíveis para absorção. Rico em nutrientes e gorduras saudáveis, diminuem os riscos de doenças cardíacas e regulam os níveis de açúcar no sangue. Eles são muito bons para você, principalmente se você pertencer à mesma espécie, quero dizer. Essas pequenas bolas de cúrcuma e neem, recém-moídos, ricas em antioxidantes, muito ricos em vitamina B. Temos bolas de neem e cúrcuma aqui e também decocção de cúrcuma. São muito bons para acabar com os marcadores inflamatórios em seu sistema e para reduzir a inflamação, eu quero dizer. E eles também são ótimos para purificar seu intestino, se existir qualquer parasita ou alguma outra coisa que você não precisa. E uma bactéria nociva que pode estar lá, e também promove saúde intestinal de maneira eficaz. Como você sabe, hoje em dia a ciência médica está voltando a isso, que existe um cérebro intestinal. Uma parte significativa da sua inteligência funciona no seu intestino. Deveria ser que se você come uma noz ou uma fruta e ela se torna carne e osso humano, isso quer dizer que existe uma inteligência lá fora muito além de sua inteligência lógica. Gergelim preto, muito rico em antioxidantes, fonte rica de ferro, cobre, zinco e vitamina B, e folato, vitamina E e todas essas coisas. Bem, eu não olho para as coisas assim, mas gergelim preto tem sido meu companheiro por toda a minha vida, principalmente nas minhas viagens de trilha, quando eu caminhava sozinho. O gergelim preto torrado me manteve vivo, seguindo e com energia o tempo todo. Também faz maravilhas para sua cartilagem e suas articulações ósseas. Incentiva a saúde do coração. E é parte da tradição no sul da Índia, durante o inverno, quando a pele tende a rachar devido ao frio e ao calor do sul da Índia. Ao mesmo tempo,
consumimos gergelim nessa época. Existe toda uma tradição, principalmente em Karnataka, onde todos compartilham gergelim entre suas famílias, como forma de incentivar o consumo de sementes de gergelim, porque a saúde da pele ficará muito boa. Quero dizer, de dentro para fora. Gergelim também é muito rico em ferro, aqueles que são anêmicos, para mulheres principalmente, gergelim é algo muito bom para comer. Também auxilia mulheres jovens e torna o processo de ovulação muito mais saudável. Mirtilos ou romã, qualquer um desses, dependendo de onde estamos. Um dos antioxidantes mais ricos que você pode consumir, reduz os danos ao DNA, protege contra o envelhecimento e o câncer. Tantos tipos de frutas vermelhas na Índia, de cores vivas, particularmente no sul e oeste da Índia, você vai encontrar muitas frutas vermelhas que têm qualidades parecidas. Feno grego germinado, ou meti, como é conhecido, essas sementes são fantásticas para limpar o sangue, boa fonte de proteína e vitaminas e minerais, muito bom para mães que estão amamentando, ótimo para o crescimento dos cabelos e unhas, reduz a pressão sanguínea, diminui o nível de açúcar no sangue, reduz a inflamação. Esses feno grego germinado, ou meti, junto com feijão moyash germinado, ou feijão mungo, são muito bons para a saúde cognitiva. Aqueles que têm mais de 50 anos de idade devem consumir isso diariamente. Caso contrário, talvez você não perceba, aos poucos você não vai lembrar. Aqui estão algumas azeitonas em conserva. Isso é um pouco... Temos bastante libaneses à nossa volta, e isso é uma sabotagem libanesa. Eles estão tentando me transformar em um libanês, mas aqui eu tenho manga verde em conserva para permanecer indiano. Ambos são antioxidantes muito bons, e existem vários tipos de propriedades neles. Ambos são muito bons para a saúde do coração e saúde cardíaca, e mangas verdes estão muito conectadas. E como todos sabem, no sul da Índia, provavelmente por toda a Índia, nos vilarejos, se alguma mulher jovem morde uma manga verde porque ela está com desejo de comer isso, então logo todos pensam que ela está grávida. Então, quando uma mulher engravida, existe um desejo natural de comer, porque é tão rica em cálcio e vitamina C, que o corpo gera um desejo de consumir tais coisas. Então, manga verde, que é sazonal, é claro, mas tem tremendos benefícios e também, vou garantir, não importa para onde eu viaje, manga verde em conserva, especialmente se é da estação recém-colocada em conserva. Foi maravilhoso ver em Atlanta muitas pessoas de origem não indiana, pessoas dizendo: Sadhguru, eu plantei uma mangueira na minha casa e trazendo uma manga verde me dando. E manga em conserva garante que eu nunca sinta saudades de casa. E isso é um produto nativo americano, é da tribo Lakota. Eu não tenho muita certeza se é Lakota, Dakota ou Nakota, mas uma dessas tribos. E quando eu viajei pelas nações nativas americanas, eu peguei isso e estou usando isso. As flores aqui são apenas uma expressão do amor das pessoas ao meu redor. Existem muitas nessa estação por toda a floresta, então eles as estão colhendo. No todo, um poderoso café da manhã completo, combustível de corrida. É muito importante como nos mantemos se quisermos viver fortes e nos desenvolver. Então, o que vai no tanque também é muito importante. Não conte para ninguém, estou colocando combustível de corrida na minha moto e em mim também. Eu acho que várias pessoas têm superado essas condições com a prática de Hatha Yoga, sem dúvida. Estar em um espaço consagrado definitivamente ajuda. Mas,
Essa manifestação bastante difundida de desequilíbrio da tireoide, veja, temos que entender isso. O que você chama de tireoide, no yoga nós não olhamos para as glândulas dessa maneira, mas na medicina o que você está chamando de tireoide é aquela secreção dentro de você que está tentando calibrar o seu sistema diariamente. Está apenas calibrando quanta digestão deve acontecer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto músculo deve ser desenvolvido, tudo. Ela está tentando calibrar a sua estrutura física. A sua estrutura física está fortemente relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, existe substancial evidência para mostrar que, se você sentar aqui e pensar em uma montanha, a sua função glandular funcionará de uma certa maneira. Se você pensar em um tigre, funcionará de outra maneira. Se você pensar no oceano, funcionará de outro jeito. Se pensar num homem ou numa mulher, funcionará de outro jeito. Somente um pensamento. Nada. Nenhum contato com montanha, nenhum contato com tigre, nenhum contato com homem, mulher ou oceano. Apenas um pensamento irá alterar a sua função glandular. Estou dizendo que este é o quão afinado o sistema é, que está tentando calibrar tudo para que você fique bem. O problema é que você precisa de um carro de boi, porque você é o elo perdido. Você precisa de um carro de boi, mas eles lhe deram uma nave espacial. Cada pequena coisa fará um mundo de coisas. Simplesmente se você tocá-lo, bum, uma onda de coisas acontecendo no sistema. Se você apenas olhar dessa maneira e tirar uma conclusão sobre a árvore, este passará por inúmeras reações químicas e outros tipos de alterações. As funções glandulares mudarão. Onde quer que você esteja, seja em Mumbai ou em Nova York ou em Londres, onde quer que seja, apenas observe a situação na qual você está entrando. Talvez socialmente você tenha se acostumado a esse tipo de coisa, mas observe o tipo de ambiente no qual você está entrando, o número de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é favorável para esta vida. Você pode ter se acostumado a isso. Talvez agora nem consiga viver fora dessas cidades, esse é outro assunto. Mas a vida que você é não está em busca desse tipo de ambiente. Então, o número de oscilações que estão acontecendo dentro de você não está a seu favor. A disfunção glandular é apenas uma manifestação. Uma função altamente calibrada de função glandular, uma delas é a tireoide. É facilmente notável, a primeira coisa, os seus parâmetros fisiológicos e psicológicos se alteram um pouco, somente por causa do distúrbio. E outra dimensão é o distúrbio que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos. Outra dimensão de distúrbios é o tipo de alimento que você está ingerindo. Não é possível você comer algo nos dias de hoje que não esteja quimicamente infestado. Se você está comendo alimentos bem orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que eles usam. Já chegamos a esse ponto. É muito difícil comer algo que cresceu apenas em mata silvestre, que você possa colher alguma coisa e comer, isso é muito, muito raro. Nem mesmo uma pequena porcentagem de pessoas pode mais comer dessa maneira. Tudo vem do supermercado. E o que vai para o supermercado é tudo sobre mais, não sobre o quê. E também isso, neste país, todas essas coisas já se foram, não se preocupe. Minha avó, todos os dias, o vendedor de legumes, você sabe, eles costumavam vir até a sua casa com uma cesta. Naquela manhã, bem cedo, eles os teriam colhido, às 7h30 ou 8 horas, eles já estavam à sua porta. Quando eles vinham, e ela olhava para eles, quando ela queria comprá-los, ela não deixava o vendedor de legumes tocar nos legumes. Eles os colheram e os trouxeram.
São frescos, agora mesmo foram retirados das plantas, mas, se eles tiverem que ir para a balança ou se ela tiver que escolher 1, 2, 3, 4 assim, ela não os deixava tocá-los, não toque nos meus legumes. Isso não era para evitar bactérias. Ela não queria que aquela mulher ou aquele homem tocasse nos legumes que os filhos e netos dela iriam comer. Ela os tocará de uma certa maneira, ela irá acariciá-los e afagá-los, ela olhará para eles desse jeito e daquele, e então ela irá cortá-los e prepará-los. Não pense que tudo isso é engraçado. Se todas essas coisas estão faltando em sua vida, você tem que tomar comprimidos para lidar com a sua função glandular. E, de nenhuma forma, tomando um comprimido, você conseguirá equilibrá-la, você pode suprimi-la. Você não conseguirá equilibrá-la corretamente, de maneira alguma, porque todos os dias ela é diferente, a cada momento ela é diferente. Isso é calibração, um regulamento muito dinâmico que está acontecendo. Você a suprime e apenas toma uma pílula e, de alguma maneira, a controla. Você é um pequeno mecanismo disfuncional. E com essa disfunção, esse mecanismo disfuncional irá se manifestar de muitas maneiras, e você só saberá disso quando exigir mais dele. Quando você está vivendo com o mínimo de coisas, isso não aparece. É assim. Veja, mesmo que você tenha um pneu vazio no seu carro, a 20 km por hora você pode dirigir até a sua casa, sabe? Algumas coisas irão quebrar, algumas coisas irão se romper, mas você ainda pode dirigir. Somente quando você chega a 200 km por hora, então, se o pneu estiver vazio, aí você sabe que irá sair voando da estrada. Então, isso é tudo. Se todas essas coisas estão bem cuidadas, agora, quando você acelera a sua vida para funcionar a um nível muito mais elevado, ela simplesmente irá. Agora, se você acelera a sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá que ela surtará. Você verá isso acontecer ao seu redor todos os dias. Então, para investir tudo isso em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade ir morar na floresta. Você não pode sair dos ambientes sociais e partir. Pelo menos você deve se preparar para que essas coisas não tenham muito impacto sobre você. De qualquer forma, terá impacto. Mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos em sua casa, tenha algumas plantas à sua volta. Se não tiver espaço, encha o seu quarto. Isso fará alguns quartos parecerem estranhos. Abra metade do telhado. Ah, mas tem outro andar em cima, Sadhguru. Ok, abra a maldita parede para que alguma luz do sol venha até você. Sim. Não mantenha tudo fechado e só um ar-condicionado funcionando o tempo todo. Uma coisa é isso, as reverberações ao seu redor estão enlouquecendo totalmente este corpo, o tempo todo. Buuuu. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Até na Europa, lá é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo todo tem algo zunindo. Sem fim. Quando eu venho para cá, é como... Sabe? Simplesmente quieto. Que faz você se sentir vivo. Tudo está zunindo, você se sente vazio. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de você estar dormindo 8 horas por dia é apenas isso. Que não estão vivendo em seu habitat natural. Estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger de enfermidades, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todo tipo de desequilíbrio, você dorme entre 8 a 10 horas por dia. Isso é metade da sua vida, você está morto. A morte é sempre uma boa solução, mas não é a solução que estamos buscando. Nós estamos buscando uma solução para a vida, e não um fim para ela. Se você finaliza algo, isso está solucionado, não é? Solucionado ou não? Solucionado, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente solucionados. Então, se isso tem que acontecer, você pode. Eu sei que você talvez vá parecer estranho, até eu vou pensar que você é estranho. Mas você pode trazer algumas plantas para o lugar onde dorme? Quando você andar, deve sempre estar consciente sobre as outras vidas que não seja a vida humana. A maioria das pessoas não está consciente nem mesmo de outros seres humanos, então eu estou lhe recordando, você deve estar consciente acerca de tudo o que está vivo, uma árvore, uma planta, uma folha de grama, um grilo pulando.
E das pessoas que você não gosta passando por você? Todo tipo de coisa, você deve estar vivo para tudo. Não é necessário dizer nenhum, eu amo a árvore. Você não tem que amar a árvore. Você tem que ser nutrido por ela, esta é a única maneira de se viver. Quer você goste ou não, ela está lhe nutrindo neste momento. Se você o fizer conscientemente, tudo irá funcionar melhor. Algo tão simples como estar vivo para tudo que está ao seu redor, indiscriminadamente, talvez regularize o seu problema de tireoide. Claro, o Hatha Yoga matinal está lá, os Kriyas estão lá, todas essas coisas irão ajudar definitivamente, e os espaços consagrados, espaços poderosamente consagrados estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia, um ser humano, em média, o quanto de atividade física, que eles costumavam fazer no passado, as gerações prévias, e o quanto de atividade física que todos nós fazemos agora é abismalmente menos. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio do sistema é difícil. Então, se há um pouco de desequilíbrio, não vá dormir. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve iniciar uma atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com um pouco de vigor e alegria, você deve começar aquela atividade e fazê-la mais e mais se você estiver se sentindo mal. É verdade. Porque, no momento em que você retorna, você está empoderando aquilo. Bem, se você estiver muito doente, o caso é diferente, mas caso contrário, você deve, porque estamos falando essencialmente de vários tipos de disfunções glandulares. Se exercitar é uma simples solução para tudo. E não faça exercícios, para aqueles que estão em Nova York, eu estou lhes dizendo, não faça exercício, vocês têm aquela pulseira fitness no seu 10 passos, 12 passos. Não faça isso, esta não é a maneira de se fazer exercício, você talvez fique mais doente fazendo isso. Apenas alegremente fazendo algo. Estar alegremente vivo, atividade é, se você não sabe como se sentar aqui e estar exuberantemente vivo, Just go and play. apenas vá brincar, jogue um jogo, simplesmente corra em círculos. Apenas imite um gafanhoto quando estiver andando. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema. Quando você for agora, eu quero ver você. Porque você vai andar na grama, você deve ir como um gafanhoto. Você vai ver quanta vivacidade irá lhe ocorrer. Basicamente, o seu problema fundamental é que você está levando a sua vida muito a sério. Então, nós temos que novamente lembrá-lo que você irá morrer de qualquer maneira. Não a leve tão a sério, porque ela vai terminar a qualquer momento. Você deve se controlar menos. Agora, se você se controlar menos, aquela última cena pode ser diferente. Do contrário, as pessoas te veem. Isso é uma coisa ótima que aconteceu com você, você se controlou menos. Agora mesmo, se você se controlar menos, você verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você. Ninguém deveria, nem mesmo, gerar um único pensamento. Quando tanto já foi feito, é no estar em contato com a realidade, de todas as maneiras possíveis, que alguém saberá. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. Havia um ator muito ruim. Um ator realmente péssimo, que estava interpretando Hamlet. Com o decorrer da peça, ele foi piorando. Quando ele chegou ao famoso To be or not to be. ser ou não ser, as pessoas começaram a atirar coisas contra ele. Eles pegaram seus calçados e atiraram.
Então, ele saiu do palco e disse: Bem, pessoal, eu não escrevi essa porcaria. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que existe algo de errado com a criação. Todas as pessoas infelizes no mundo acham que o Criador cometeu um erro. Para explicar esse erro, ou para explicarem a si mesmas dentro desse erro, elas usam todos os tipos de filosofias. Todas as filosofias no planeta. Se você colocá-las juntas, todas elas juntas, não possuem a beleza de uma única folha desta árvore. Mas ainda assim isso ocupa as pessoas por toda uma vida. Porque isso lhes fornece o tipo de explicação que elas querem ouvir. Filósofos geralmente são homens que não trabalham. Não existem muitas mulheres filósofas, hein? Homens que não trabalham, que no mínimo possuem uma explicação do porquê eles estão sem trabalhar. Portanto, esses homens que não trabalham, que não têm mais nada para fazer ou nada mais para criar, seguem elaborando filosofias. Qualquer pessoa que apresente qualquer tipo de filosofia, isso é um sacrilégio contra a criação. Não cabe a ninguém, nem mesmo, gerar um único pensamento quando tanto já foi feito. Se você vier aqui por 1000 vidas, e se você prestar atenção por 24 horas, ainda assim, você não conhecerá uma minúscula parte da criação. Quando este tipo de criação está aqui, qualquer um que pense em suas próprias bobagens, isso é um sacrilégio absoluto. Mas, em termos sociais, infelizmente, o mundo chegou a um ponto em que, se você disser algo que ninguém entenda, a maioria das pessoas acha que você está sendo muito inteligente. A inteligência está em ser capaz de fazer as pessoas entenderem o que elas não conseguiam entender. A inteligência não está naquilo que as pessoas sabiam perfeitamente bem há muito tempo e deixá-las totalmente confusas. Isso não é inteligência. Mas, infelizmente, se faz passar como sendo algo esperto, como sendo algo inteligente. As pessoas se apaixonaram pelas palavras e se esqueceram do mundo. Está na hora de recuperá-lo. Se você estiver no topo do monte de lixo da sua mente, os seus pés jamais tocarão o chão. Se os seus pés jamais tocarem o chão, você nunca saberá o que isso é. É por essa razão que, nesta cultura, para onde quer que você olhe, as pessoas se abaixam totalmente. Elas querem que seu corpo inteiro toque o chão, não apenas os pés. A maior parte da vida delas, ou a maior parte do dia,
A própria cultura foi concebida de tal maneira para que você caminhe descalço, a menos que você esteja andando em terreno acidentado. Porque nós queremos que você esteja em contato com a terra. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por 10 dias, você saberá muito mais do que lendo milhares de livros. Porque, se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. Não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar, porque assim como esse pedacinho de grama brotou da terra, você também foi da mesma maneira, com alguma mobilidade. Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Velingiri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. Se você não se fizer passar aos olhos do Criador, todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias, não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar, com certeza. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.